Palmeiras, estamos de volta com mais um vídeo no canal e já vamos comentar sobre a vitória do Verdão diante do Fortaleza, sobre toda a briga dos bastidores entre o presidente do Flamengo e Leila Pereira e tudo que rola no Palmeiras. Mas se você não é inscrito no canal, se inscreve agora, deixa o seu joinha, não perde tempo e antes de mais nada a gente vai lá ver as principais notícias e informações do Verdão e toda a repercussão da vitória de ontem no jogo aberto. Avante, palestra! Então, também no final de semana, e bem, foi o Palmeiras, ótima vantagem para o jogo de volta, que acontece na Arena Pantanal, não no Castelão, em Fortaleza. E agora é administrar a Copa do Brasil. Edu tá feliz, hein? E o Murilo, não era para ser expulso, não? O treinador fez as contas e a estratégia dessa vez nas oitavas da Copa do Brasil contra o Fortaleza foi deixar algumas estrelas do ataque no banco. Paulinho, que esperava retornar, sentiu o adutor no aquecimento. Na defesa, mesmo sem o capitão Gustavo Gomes, lesionado, Abel Ferreira manteve o esquema de 3 zagueiros e improvisou Emiliano Martínez. Na minha opinião, e aceito quem pensa ao contrário, uma equipa jogando com 3 jogadores por trás, sejam 3 zagueiros, seja 2 zagueiros ou um volante, ou seja 2 zagueiros e um volante hoje à direita, é uma equipa que pode ser muito ofensiva. Muito ofensiva. É assim que eu vejo futebol. Mas o Palmeiras não conseguiu balançar as redes na etapa inicial. Nessa cobrança de falta de Andrés Pereira, o goleiro do Fortaleza precisou trabalhar. E ainda fez uma grande defesa depois que Sosa bateu cruzado na entrada da área. Mas no segundo tempo, 3 selecionáveis do Palmeiras fizeram a diferença. Primeiro, o pivô de uma polêmica durante a semana, Maurício, abriu o placar para o Verdão. Maurício, gol de João Ricardo. Agora, aperta o placar nas oitavas da Copa do Brasil. Eu acho que a Copa do Mundo te dá uma experiência a mais. É claro que eu também tinha responsabilidades quando eu estava aqui antes de ir para a Copa e claro que quando você joga uma Copa do Mundo, você acaba tendo um pouco mais de responsabilidade por se tratar de uma Copa do Mundo. Depois foi a vez de John Arias, que defendeu a seleção colombiana, se antecipar de cabeça para fazer 2-0 para o Verdão. E ainda teve mais uma bola na rede de outro atleta que disputou a Copa do Mundo. E o que foi mais longe, Flaco Lopes. Arthur recebeu na área, mas foi barrado na sobra. O argentino, que entrou no segundo tempo, marcou. O Fortaleza até teve chance com o Rodriguinho, mas acabou derrotado por 3-0 na estreia de Paulo Autuori no comando do time. Melhoramos ali a capacidade de manter a equipe compacta o tempo todo, andar em unidade. Ou seja, coisas boas. Há momentos que você perde jogo, mas ganha uma equipe. Eu acho que nós fizemos coisas melhor, até de melhor forma do que eu esperava. Com a vantagem, o Verdão pode perder por até 2 gols de diferença, que avança às quartas de final. Só que mesmo com o triunfo, um outro assunto roubou a cena aqui no estádio Alviverde. Eu não entendi o porquê da nota deles. Será que a carapuça caiu? O jogo contra o Vitória na semana passada pelo Brasileirão ganhou mais um capítulo e novos personagens. A polêmica voltou depois que Maurício foi denunciado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva por causa do lance em que levou amarelo após acertar o zagueiro Kaká na goleada. Eu fiquei muito triste, acho que a gente também, quando ficou sabendo, foi bem triste, porque eu não sou um jogador, para deixar claro, o lance ali foi totalmente sem intenção nenhuma, e a gente sabe também que muitos lances parecidos, até mesmo na rodada, que tiveram cartão amarelo e não tiveram cartão amarelo, não foram denunciados, então, mas não posso falar muito também para não ser prejudicado. O Palmeiras divulgou uma nota criticando a falta de critério do STJD. O clube afirmou que não vai aceitar o que chamou de tratamento desigual e lembrou lances semelhantes envolvendo o volante Ranieri, do Corinthians, e o chileno Pulgar, do Flamengo, que não resultaram em denúncia. Citado, o rubro-negro respondeu afirmando que o Palmeiras tenta criar uma narrativa de perseguição e apresentou números para dizer que, desde 2020, o Alviverde é o clube mais beneficiado por intervenções do VAR no futebol brasileiro. Antes mesmo do início do jogo de ontem, a presidente Leila Pereira replicou. Eu acho que é mais desespero. Eles deveriam cuidar mais do clube deles
e esquecer um pouquinho do Palmeiras. Uma cara de pau dizer que o Palmeiras é beneficiado e foi daquela final de Libertadores. Na coletiva, Abel Ferreira também lembrou da polêmica sobre a decisão do VAR na Libertadores do ano passado contra o Flamengo. Temos todos muito memória curta. A final da Libertadores foi o ano passado. E há um asterisco que ninguém vai apagar. Enquanto eu for treinador de Palmeiras, vou falar nele sempre que vocês me fizerem essas perguntas. Esse asterisco, ninguém o vai apagar. Enquanto a próxima nota não vem, Maurício aguarda o julgamento no STJD, que acontece amanhã, e pode ser punido com suspensão de 1 a 6 jogos pelo tribunal. E acho que a nota do Palmeiras é muito clara. E as imagens são muito claras. E já foi dito várias vezes por todos os clubes. Umas vezes somos beneficiados, outras vezes somos prejudicados. Agora, isto foi uma situação entre A e B. Palmeiras e Vitória. AB. Não foi ABC. É, AB, Palmeiras e Vitória. ABC, Palmeiras, Vitória e Flamengo. Virou isso? Edu Dracena, Palmeiras e Flamengo, um tá no radar do outro, não se esquecem. Sabe aquela história, larga do meu pé, chulé? Meu Deus, o que tá acontecendo? Renata, é difícil, né, a gente falar, até porque o Flamengo se intrometeu numa conversa que não tem nada a ver com ele, né? Acredito eu, de repente, querendo mudar o foco, né, do momento que o Flamengo está vivendo dentro de campo, né? Porque o Flamengo não está conseguindo jogar bem e ganhar. São 2 empates seguidos aí. Então, de repente, quer mudar um pouquinho o foco. Agora, para que você entrar num assunto que não diz respeito a você? Então, para mim... E outra, o STJD, pô, você está brincando com a gente, cara. Com o futebol brasileiro. Quer se intrometer em tudo. Para que tem árbitro? Para que tem VAR? Isso aí é para corrigir, o VAR está lá para corrigir as coisas. Aí você vai lá e quer se intrometer, como já se intrometeu com o Paulinho, né, dando julgamento para ele. O Alan, a mesma coisa, entre outros jogadores aí do futebol brasileiro. Você entendeu? Então, para mim, tem coisa assim que quer se intrometer, né, o STJD, em coisas que não tem nada a ver com isso, nada a ver com vocês. Então, para mim está passando vergonha o STJD. Principalmente em casos que era para você julgar, você só deu multa. Você só deu multa, foi lá, deu 100 mil reais para um jogador do Flamengo, que foi colocado lá para todo mundo que viu a prova lá, que viu o negócio do cartão, e você foi lá, deu 100 mil reais. E auditores que torcem para o clube para ser julgado. Então vai falar o quê de um STJD desse? É uma briga grande, porque o tribunal ele vai lá e ele denuncia, não significa que vai ter punição, mas pode ter punição, já aconteceu. Você acha que o Palmeiras é beneficiado, Cicinho? Você consegue ver essa história toda? Porque o Palmeiras diz que o Flamengo é beneficiado, o Flamengo diz que o Palmeiras é beneficiado. Eles não se entendem e fica esse assunto toda hora. E essa grande rivalidade do nosso país, né? Hoje a grande rivalidade é Palmeiras e Flamengo em todos os quesitos, de time e de dinheiro também, né? E também entra a questão do ego. Acredito até eu que a Leila Pereira menos, né? Até porque ela é uma pessoa aí que já demonstrou muitas vezes sabedoria em negociações, enquanto a diretoria do Flamengo, às vezes, quando tá tudo tranquilo, quer aparecer. Mas assim, são duas equipes gigantescas. Tem beneficiado o Palmeiras? Sim. Como tem prejudicado o Palmeiras? Sim. É difícil falar nessa questão de má intenção, de ser mal intencionado, porque a nossa arbitragem é muito ruim, né? A nossa arbitragem, ela fica a desejar. São lances, assim, que você não acredita que o árbitro deu aquela falta, cartões, assim, sem critérios. Então, sabe o que é pior, Cicinho? Que o lance mais reclamado pelo Palmeiras nos últimos tempos, e o Abel fala recorrentemente sobre isso, é a não expulsão do Pulgar na decisão da Libertadores, e a arbitragem não era brasileira. A arbitragem era sul-americana. Então, o que é pior é que a arbitragem ela é ruim em todo lugar, Ronaldão. Hoje, isso está constatado. E na Copa do Mundo tiraram o cartão vermelho, né? Tem essa também. A verdade é uma só, né? E o Klaus é que deu o cartão vermelho, então, hein? Rafael Klaus. Acabou no centro do furacão aí. A verdade é uma só. O troféu da Argentina vai para quem? Para o Flamengo? Vai para o Palmeiras? Porque são beneficiados. A verdade é essa. Se você for ver aí... Os dois? Se você... Os dois. Quando é na dúvida, ou é para o Palmeiras ou é para o Flamengo. É só você ver as decisões do VAR. As decisões em campo.
Quando é sempre na dúvida, é pro Palmeiras. Então, Quando você é quer na falar dúvida, que é é pro pro time Flamengo. grande. Quando tem esse encontro, eles brigam até pra colocar o árbitro, o VAR. É uma loucura, Cici. Então, o troféu da Argentina vai para quem? Mas vamos lá, Eu não sei para quem vai. o caso, vamos analisar também a questão do futebol. Hoje os times, time grande como time considerado pequeno, nenhum treinador ele perde o jogo, é sempre a culpa do árbitro. E não é? Então custa os treinadores chegar também na coletiva. Olha essa régua que traçaram aí. Cadê aquele impedimento? É que na Copa do Brasil não tem esse impedimento semiautomático. Mas dá uma olhada nessa régua que traçaram aí. Tem jogos que é escancarado o erro da arbitragem. Mas assim, custa o treinador chegar e falar assim, ó, a equipe adversária foi melhor que a minha, hoje erramos, teve a questão da interferência da arbitragem. Até falam sim, mas depois falam da arbitragem. Exatamente. Então nenhum treinador ele erra. O Abel, por exemplo, é um treinador gigantesco, mas tem momento que ele substitui errado. Que nem o Fernando Diniz. Tem momento que substitui. Contra o Inter, o Fernando Diniz substituiu errado. Agora, por que o Corinthians quer falar de arbitragem? Porque fala que o time jogou mal. Porque querem jogar pra torcida. Exatamente. Porque assim, ó, quando você não faz a sua parte em campo, qual é o subterfúgio? É o desvio de foco, trazem outras coisas. Aí vão lá e antes do treinador falar, faz um pronunciamento, enfim. Mas esse é assunto pra depois. Edu, e o jogo em si? O Palmeiras fez um primeiro tempo meio cansado, meio parecia desinteressado. Porém, voltou para a segunda etapa muito forte, fez 3-0 e encaminhou super bem a classificação. Mais uma vez o Maurício, que está aí nessa história de tribunal, mas foi bem no jogo. O Alan voltando muito bem, né? Um jogador importante. E o Arias, tá que nem assim, caiu como uma luva no Palmeiras. Tá on, né? Tá on ele, né, Renata? Então, é assim, o primeiro tempo, eu acho que não porque o Palmeiras jogou mal, mas que o Fortaleza também colocou em dificuldade a equipe do Palmeiras. Marcou em cima, não deixou o Palmeiras sair jogando. E quando saía jogando, o Palmeiras não tinha tanta possibilidade. Às vezes dava lançamento e muitos erros de passe também, coisa que a gente não tinha visto na equipe do Palmeiras. E no segundo tempo, quando o Abel acaba corrigindo e a postura dos atletas dentro do campo, marcando aquela... Quando você perde a bola e já pressionar logo em seguida, fez com que o Palmeiras tivesse as chances, né, de fazer os gols. E aí fez com o Maurício, né, com o Flaco, com o Arias também, porque roubou a bola e pegou a equipe adversária mal posicionada. E isso acabou facilitando para o Palmeiras e fez o resultado por ele ter feito mais uma bola ali com o Flaco Lopes, que aí ele quis tocar para trás, ele não tinha ninguém, tinha que ter finalizado. Mas foi uma vitória importante, uma vitória onde que dá tranquilidade para trabalhar também, pro próximo jogo também, mesmo sendo, né, na Pantanal. Na Arena Agora, Pantanal. Cicinho, é um time de Série B, o Fortaleza não é aquele que beliscava os times grandes antigamente ou recentemente, mas a gente viu, eu queria até destacar o gol marcado pelo John Arias, o lançamento, e é bem a sua área, o que fez o Alan chegar na linha de fundo, um cruzamento perfeito. É tão raro a gente ver isso hoje. É raro porque geralmente a gente acaba vendo os laterais ou mesmo os atacantes pelas beiradas, né? Quando chega na linha de fundo, cruzando por cruzar. Agora você vê que o Alan, ele levantou a cabeça. É isso. Eis a diferença. Então, para os laterais aí, quem chega na linha de fundo, você tá com a bola dominada, dá tempo de você levantar a cabeça e olhar o seu companheiro, entendeu? Agora, se você chega com velocidade, aí dá aquele pancadão, irmão, que se errar, vai lá do outro lado, mas também ela vai passar na frente do gol. Aí, né, Olha, uma assistência. Olha isso, É uma gente. assistência. É tão raro. Na Copa, a gente ficava pensando, bom, não tínhamos laterais, alas, né? Mas esse apoio é tão importante e ele fez com maestria. Me chamou a atenção. E no rumo da o marca gol ótimo, o gol é mais E com o pé importante. direito No ainda. rumo da marca do pênalti, onde a gente fala pro atacante também se posicionar, né? Então, o lateral, o atacante, no caso o Alan, foi bem, como lateral ali, como atacante, e o Arias também na movimentação foi muito bem. Bom, família, então vamos lá, vamos comentar aí um pouquinho sobre a vitória de ontem do Palmeiras, antes da gente falar de toda a polêmica, de todas as brigas que estão tendo aí nos bastidores com relação à arbitragem. A gente precisa comentar que, de fato, a vitória de ontem foi uma vitória verídica, sem reclamações. Cara, eu vi gente reclamando de alguns lances, assim, absurdos do jogo de ontem. A gente sabe que é um momento onde os bastidores estão, né, enfim... Tá meio tenso nos bastidores, não só do Palmeiras, mas do futebol brasileiro de forma geral. Mas, assim, existe, né, uma grande
questão muito grande contra a equipe do Palmeiras. Eu vou comentar já sobre isso, mas o grande tópico é que o Palmeiras venceu e venceu bem. Não posso dizer assim, convenceu, talvez não tenha convencido com um futebol brilhante, mas foi efetivo, não sofreu para ganhar do Fortaleza em casa, 3-0, jogo tranquilo. Vamos jogar a partida de volta na Arena Pantanal na próxima quarta-feira com a maior tranquilidade possível. Dá para testar alguns jogadores, acho que alguns pontos que a gente precisa levar em consideração com relação à vitória do Palmeiras de ontem foi a excelente performance de Marlon Freitas. Acho que o Marlon Freitas vem sendo aí um dos principais jogadores do Palmeiras na temporada. Desde o momento da contratação, né, a gente comentou aí algumas coisas com relação ao atleta, que é um pouco frágil defensivamente, tem uma certa dificuldade em manter o ritmo. A gente viu isso mesmo até no gol que o Palmeiras sofreu contra o Atlético Mineiro, né, uma recomposição lenta do jogador. Lógico que a culpa não foi dele, mas poderia ter ajudado, né? Porém, naquilo que ele falha defensivamente, ele completa do outro lado ofensivamente, com passes absurdos, quebra de linhas, e a gente viu ontem pelo menos 2 gols do Palmeiras saindo dos pés de Marlon Freitas. A gente não vê lá nas estatísticas a assistência, né, para o jogador, mas a gente vê claramente ali que o passe que ele dá, por exemplo, para o Alan, que quebra todas as linhas e deixa o Alan em condições para o cruzamento para o Arias, ou até mesmo o passe que ele dá para o Arthur, que domina, tenta a finalização e o rebote sobra para o Flaco Lopes. A gente vê assim, realmente um jogador que vem fazendo a diferença aí, Marlon Freitas, e talvez a melhor contratação do Palmeiras aí na temporada, talvez o melhor jogador da temporada, família. Então, a gente precisa comentar isso. Em contrapartida, outro atleta que chegou recentemente vindo do Botafogo, Alexander Barbosa, não fez uma boa partida. Acho que ele errou tudo aquilo que ele tentou, errou passes assim, cara, de 10 metros assim, com o jogador livre, sem pressão nenhuma, mas a gente espera aí que realmente recupere o bom futebol que foi apresentado no Botafogo e possa honrar o manto do Verdão aí, e quem sabe ser campeão da mesma forma que ele foi lá no Botafogo. Esse ano a gente espera a Copa do Brasil, Brasileiro, Libertadores. Esse ano eu quero ganhar tudo, meus amigos, e a gente vê aí já a briga nos bastidores, igual aconteceu no ano passado, o show dos rivais com relação a esse atual momento do Verdão, onde o Palmeiras vai despontando na liderança do Campeonato Brasileiro, ganhando aí alguns pontos de vantagem diante do seu maior rival na busca pelo título, né? O maior rival que eu digo é o único que pode bater de frente com o Palmeiras, que é o Flamengo. Então, Palmeiras nesse momento com 8 pontos de vantagem. É claro, o Flamengo tem um jogo a menos, deve ganhar esse jogo, né? Pega um adversário muito mais fraco. Porém, Palmeiras permaneceria aí com 5 pontos de vantagem diante do Flamengo. Esse é o grande ponto, e aí a gente começa a ver as briguinhas, né, nos bastidores. Mas arbitragem, mas campeonato dado. E o grande tópico aqui, meus amigos, é o quê? Por que existe toda essa pressão contra o Palmeiras, e quando lances piores acontecem com os rivais, não existe todo esse chororô? O Palmeiras, ele conseguiu basicamente ser o time mais odiado das 2 maiores torcidas do Brasil. Então é basicamente isso. A gente sabe que claramente o Flamengo possui a maior torcida do Brasil juntamente com o Corinthians, e a gente sabe que o Palmeiras é odiado pelas 2 torcidas. O Palmeiras é o maior rival atual do Flamengo, é o único que compete contra os títulos, e o Corinthians, meus amigos, é o nosso maior freguês. Então assim, os caras já estão de saco cheio de ver o Palmeiras ganhar, de ver o Palmeiras na frente, de ver o Palmeiras ser campeão. Então assim, os caras vão tentar de todo jeito, dentro de campo, fora de campo principalmente, tirar esse título do Palmeiras. E eu acho que é extremamente importante o posicionamento que a diretoria do Palmeiras tem tido, Leila Pereira, juntamente com os torcedores, de rebater isso à altura, porque a gente não pode deixar. E aí eu recordo daquela época do Paulo Nobre, que saiu dando entrevista e falando para todo mundo: a gente não pode deixar que tirem o título do Palmeiras na mão grande. Mas dentro de campo o Palmeiras perder, beleza, falta de competência se o Palmeiras não levar nenhum título esse ano, desde que seja jogado dentro de campo. Tudo aquilo que acontece extra-campo, meus amigos, não pode influenciar o resultado final. Então acho que é importante o posicionamento do Palmeiras. Sendo bem sincero, a gente já discutiu sobre isso, mas o jogo contra o Atlético, contra a última vitória do Palmeiras, né, confundi aqui com o jogo contra o Atlético, mas enfim, a última vitória do Palmeiras, né, onde existe o comentário de que o Maurício deveria ter sido expulso, naquela cotovelada que a gente vê claramente que não existe o gatilho. Cara, absurdo comentar isso, absurdo ter essa intenção, e todo o caos que foi gerado através de um lance
né? Onde o Palmeiras ganharia aquele jogo facilmente também, isso era nítido. Então, assim, eu acho que o Palmeiras precisa se posicionar e não deixar com que os bastidores prejudiquem o Palmeiras dentro de campo. Seja fazendo nota oficial, seja indo até a CBF, reuniões exclusivas, mas o Palmeiras precisa, meus amigos, bater de frente com o Flamengo, principalmente aí que acha que é o dono de tudo, que manda em todas as coisas, que se envolveu em uma discussão que nem foi chamado para se envolver. Então eu acho que é isso. Tá certinho agora, meus amigos, a gente mantém aí as notícias com relação à preparação do Palmeiras. Amanhã a gente volta falando do possível time que deve ir a campo. Será que o Vitor Roque volta a ser titular na partida de quarta-feira? Como o Palmeiras se prepara para essa partida? Então, tudo que rola no Palmeiras você fica sabendo aqui. Se você não é inscrito no canal, se inscreve agora. Deixa o seu joinha, dá aquela força para nós. Estamos iniciando em um novo canal e é isso. Avante palestra. Valeu, família.